Salve pessoal, olá, meu nome é Anderson Dantas, eu sou professor formado pela Universidade Federal do Piauí e atualmente faço parte do programa de pós-graduação em História do Brasil, também pela Universidade Federal do Piauí. É com grande honra que eu venho aqui fazer um vídeo para vocês para explicar um cara que é muito conhecido dentro da história. Desse modo, nós vamos fazer uma análise do conceito de história em Mark Bloch partindo de 3 princípios. Primeiramente, vamos fazer uma análise do que é história para Mark Bloch. Segundo momento, vamos fazer uma análise de tempo em Mark Bloch. E no terceiro momento, é claro, nós vamos falar dos objetos de história, o que é a fonte, qual é o objeto da história para Mark Bloch. Toda a base desse pensamento da historiografia em Mark Bloch, ela vai ser regida a partir da obra Apologia da História ou Ofício do Historiador. Uma obra que vocês podem encontrar facilmente, tanto em PDF, comprando, né? E é barata, é acessível. Dessa forma, vocês podem estar um pouco ligados que eu vou fornecer chaves de leitura, como compreenderem e para vocês fazerem um exercício de pensar a história na sua estrutura, de pensar a história epistemologicamente falando. Fiquem atentos, a gente vai começar. Refletir sobre o conceito de história para Mark Bloch passa minimamente de pensar a caracterização, como ele se caracteriza dentro da Revista dos Análises. Primeiramente, a Revista dos Análises foi uma revista que foi criada durante a década de 30 e que ela serviu como cabedal necessário para consolidar a pesquisa histórica como Mark Bloch, como Lucien Febvre acreditavam. Essa tradição da historiografia dos análises, ela é bem antiga, ela já vem puxando os primeiros pensadores como Henri Bert, com François Silian, em que os análises vão, de certa forma, conjecturar essa ideia. Mas, Anderson, o que seria a escola dos análises? Primeiramente, essa questão de denominar de escola dos análises, eu estou pegando do José Carlos Reis, que deixa isso mais claro e que fundamenta isso como escola, porque ele parte do princípio do paradigma. Para outros, não é uma escola, sim parte do princípio da revista Annales d'Histoire Économique e Sociale, análise de história econômica e social, que vai consolidar essa ideia de uma história econômica e social e que será, de certa forma, o embrião necessário para se compreender como Mark Bloch conjecturou a história no seu objetivo. Tanto é que a guisa dela é dedicada ao Lucien Febvre para que postergasse esta obra. Ela é dividida em 5 capítulos, sendo que o último ele não está terminado. O primeiro capítulo, a história, os homens e o tempo. O segundo é a observação histórica. O terceiro é a crítica. O quarto é a análise histórica. Partindo do pressuposto da bibliografia do Peter Burke e do José Carlos Reis, que a gente já citou mais em breve, vamos pensar aqui, de certa forma, como é que se estrutura o pensamento sobre história em Mark Bloch. Aí a gente vai entrar no primeiro capítulo, a história, os homens e o tempo. E é muito interessante porque o Mark Bloch ele já vai trazer uma condição sine qua non para que aconteça a escritura da história. O que eu quero dizer com isso? O que depende da escrita da história, digamos assim, ela vai depender da escolha do historiador. Entende? De certa forma, quando você for começar a fazer seu trabalho, a pesquisar o seu objeto, né? Você tem que fazer uma pesquisa ampla do objeto, conhecer o seu objeto e a partir da leitura do objeto extrair o que o objeto fala, a indagação que você faz ao objeto, e aí é outra contribuição de Mark Bloch, a história problema. De certa forma, me permitam a nota de rodapé, essa análise da história problema, ela é pensada por Lucien Febvre, mas na confluência de ideias da Revista dos Análises, de certa forma, Mark Bloch também
comunga desta ideia. E tanto é que ele vai evidenciar que a escolha do historiador, tanto é que na página 52 ele vai dizer o seguinte: não deixa de ser menos verdade que, face à imensa confusa realidade, o historiador é necessariamente voltado e levado a nela recortar o ponto de aplicação particular de suas ferramentas. Em consequência, a nela fazer uma escolha muito claramente, que não é a mesma do biólogo, por exemplo, que será propriamente a escolha do historiador. Então, vejam, percebam, o historiador, ele faz uma escolha. Eu estudo história militar, eu estudo a Força Expedicionária Brasileira, então dentro do universo teórico, do universo historiográfico, dentro das experiências humanas, eu escolho a FEB, eu escolho a Força Expedicionária Brasileira como objeto de estudo. E é interessante que dentro dessa característica, nós temos que pensar ainda a história como a ciência dos homens no tempo, né? Mas ele vai recortar primeiro explicando que a história é a ciência dos homens. Mas, gente, calma aí, eu não tô querendo dizer que a história é a ciência somente dos homens. Quando ele fala a história é a ciência dos homens, ele fala dos homens em condição da humanidade, né? Vamos pensar, Marc Bloch é um cara do início do século XX, a ciência ainda estava se desenvolvendo, muitas das ideias, das conjecturas que nós temos hoje com relação à ciência, com relação à humanidade, em pensar homens e mulheres, ainda ele não viu, ele não chegou a ver essa mudança toda. Se bem que ele, para um homem do início do século XX, ele tinha algumas ideias muito, digamos, não revolucionárias, mas avançadas. No entanto, temos que perceber o nosso objeto, por exemplo, o Marc Bloch, o nosso indivíduo, nas contingências históricas em que ele viveu, né? Então, por isso, eu estou explicando que essa história, essa ciência dos homens, não é propriamente pensando somente os homens, mas a humanidade em si. De certa forma, quando ele fala que é a ciência dos homens, é porque Marc Bloch se remete a uns ensinamentos de um professor que ele teve durante o período em que ele estava se formando, que era o Henri Pirenne. E o Henri Pirenne dizia que o historiador ele deveria se apaixonar pela vida, que o historiador não se apaixona pela morte. E, de certa forma, Marc Bloch traz esse ensinamento para a vida dele e ele pensa a história como ciência na vida dos homens, das pessoas. E por isso, digamos assim, partindo de um ponto de vista da metodologia social, da metodologia sociológica de Émile Durkheim, ele vai conjecturar onde vai estar mais presente essa conjectura de pensamento sociológico, em que ele vai pensar os conglomerados humanos, a coletividade. O Anderson, que tipo de história era feita até esse período? Aí vai entrar uma outra crítica que ele vai fazer com relação aos metódicos, os positivistas e os historicistas, dizendo que havia uma individualidade muito exacerbada dentro da história. E essa individualidade, ela só via, digamos, conjecturava uma escrita dos grandes homens, dos grandes eventos, dos grandes movimentos, e de forma que essa escrita ela fosse um ressalto digamos, uma estrutura política, ou seja, voltada para a formação dos estados nacionais, entre outras escritas. E, de certa forma, Marc Bloch parte de uma crítica a esse tipo de história, que é muito bem praticada e conjecturada na escrita de Charles Victor Langlois e Charles Senobus, que escreveram a Introdução aos Estudos Históricos. Essa obra também, quem quiser, eu vou botar um link dela aqui. Há livros em versão física, em versão PDF, que vocês podem adquirir e conhecer um pouco mais. No entanto, é interessante que Marc Bloch conjectura uma história que, mesmo havendo a possibilidade de ser uma ciência dos homens, é necessário pensá-las em uma temporalidade. Porque, de certa forma, quem pensa a sociedade, quem pensa a duração é a história. Então, para se adequar à metodologia das ciências sociais, Marc Bloch infere uma visão dialética do tempo. O que eu quero dizer com visão dialética do tempo? Ele pensa as temporalidades longas, mas ao mesmo tempo ele pensa as mudanças.
porque, como ele vai falar no tempo histórico, o tempo histórico é um tempo em que há um contínuo, em que se pensa uma perpétua mudança. E essa perpétua mudança ela vai passar por um ponto de vista de pensar a história de uma forma dialética, de pensar as mudanças, de pensar as permanências, sendo que nesse imbróglio de temporalidades, da ação humana, da experiência, sempre provendo algo novo, alguma mudança. Mas essa mudança ela sempre vai acontecer, na visão de Mark Bloch, em uma grande temporalidade, em um grande espaço de tempo, em 1500 anos, por exemplo. Então ele vai sempre pensar essa mudança dentro dessa temporalidade. A crítica do Mark Bloch também ela vai se dar com relação ao ídolo das origens. Para o Mark Bloch, e até pensando na conjectura da história-problema, não há necessidade de ficar conjecturando, ou pensando, ou imaginando, ou de reverberando origens para a história. O que é necessário se pensar são as causas. O que é que causa um determinado movimento? O que é que faz com que a França, no período período medieval, tenha passado por uma crise de abastecimento? Quais são os motivos para que a Inglaterra tenha tido uma preponderância nas grandes navegações durante o final do século XVIII, início do século XIX, e expandido o seu império colonial? Então, para Mark Bloch, é importante pensar as causas, não as origens, porque esse ídolo das origens é puxar para uma distância cuja essa distância não pode ser alcançada, né? Aí eu vou trazer bem aqui uma citação dele, quando ele fala do ídolo das origens, na página 56, em que ele vai dizer: será que, ao contrário, por origem se entende causas? Não haveria mais outras dificuldades, a não ser aquelas que constantemente, sem dúvida, ainda a ciência dos homens são, por naturezas, inerentes às investigações causais. Ou seja, o nosso método, a nossa metodologia enquanto historiadores é investigar as causas do fenômeno, é estudar o objeto, é dissecar o objeto, é conhecer o objeto profundamente em suas contradições. Desse modo, a gente vai abordar o objeto em sua totalidade. E outra coisa para conjecturar esse pensamento de história, essa abordagem histórica de Mark Bloch, ela precisa passar pelo presente. Tanto é que eu vou confessar para vocês que é uma frase que eu amo e que na minha dissertação, na minha monografia, elas com certeza, na minha monografia esteve presente, na minha dissertação também estará presente, porque eu amo essa frase. E é na página 65 e 66. A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado, mas talvez não seja menos vão esgotar-se em compreender o passado se nada sabe do presente. Mas eu sou um historiador, e por isso que amo a vida. Essa é a faculdade de apreensão do que é vivo, e justamente com efeito a qualidade mestra do historiador. Essa frase do Mark Bloch ela é magnífica, porque o próprio Mark Bloch, a própria vida do Mark Bloch é pensando, é agindo, é interagindo de uma forma em que o passado ele seja um modo de compreender o presente e o presente seja um modo de compreender o passado. Por isso, Mark Bloch vai ser um crítico da história enquanto, digamos, uma espécie de júri, que o historiador assume uma visão como um juiz. O historiador não é juiz para Mark Bloch, o historiador ele tem que compreender o fenômeno. Por isso, a questão do estudo da longa temporalidade, por isso, a questão de pensar os homens dentro dessa longa temporalidade, e por isso, pensar o homem em sua especificidade, na questão da experiência, porque para o Mark Bloch, todo vestígio deixado pelos homens é capaz de contar a sua história. Mas lembrem-se, a história não deve ser e ela nunca será concebida na integralidade. Ele tinha consciência disso, tanto é que ele vai fazer uma crítica no terceiro capítulo a Leopold von Ranke,
em que, digamos, Leopoldo é um metódico em que ele vai falar a respeito de uma história densa, em que a documentação, a história vai falar por si mesma, mas para Mark Bloch não. É necessário ter um objeto, um olhar do historiador com relação ao objeto que estuda, porque o historiador ele tem que compreender o fenômeno ao qual ele estuda. Desse modo, é inerente para Mark Bloch não pensar a história juntamente com a experiência. E a experiência, ela requer o quê? O testemunho. Porque o testemunho é, digamos assim, dentro do século XX, e quiçá pensar outras temporalidades, outras formas de testemunho, mas o testemunho ele vai ser a mola mestra do historiador digamos, no tato, na compreensão dessa ciência dos homens, na compreensão desses homens, dessas mulheres, dessas pessoas que viveram em um conglomerado, que viveram nessa situação histórica, nesse tempo, nessa modalidade, digamos, em várias outras questões. É interessante você pensar, digamos, como o historiador, como Mark Bloch, um cara extremamente arguto, vai fazer essa análise. Desse modo, o Mark Bloch ele vai se aprender muito a essa questão da compreensão, porque a compreensão para ele é fundamental enquanto paradigma histórico, enquanto metodologia de um historiador. Porque a compreensão ela permite você saber de que forma o testemunho ele pode ser viabilizado, conhecendo-o profundamente, e pode até conhecer, e ele levanta essa hipótese ali no final da quarta, do terceiro para o quarto capítulo, em que ele vai falar com relação ao testemunho, em que não é necessário, ou é uma precaução do historiador que tenha cuidado com o testemunho que ele viabiliza e que não tome como verdade absoluta, que ele o critique. No entanto, Mark Bloch parte de uma premissa, de uma crítica a Paul Valéry, em que ele vai, digamos, de certa forma dizer que há uma possibilidade do falseamento de algum vestígio e tal, mas isso vai se puxar mais à época que o próprio Mark Bloch viveu, né? E de certa forma não sei se podemos trazer essa conjectura a ipsiliteris, como ele fará, digamos, pensando ela da forma literal, como o próprio Mark Bloch falou. Mas a gente tem que pensar o nosso objeto, o nosso testemunho, que o testemunho é uma característica, ressaltando, fundamental também em pensar esses vestígios humanos, em pensar essa evidência humana, esse passado humano, essa vivência humana dentro do fazer historiográfico, da pesquisa histórica. Então, por fim, eu gostaria de ressaltar a importância de Mark Bloch para o estudo histórico aqui no Brasil, e principalmente nós, professores em formação, porque eu também, fazendo mestrado, também sou um professor em formação. E é importante tomarmos muita ciência do que a contribuição que Mark Bloch faz para a história, principalmente para o desenvolvimento da história no século XX, e em que eu concordo com o José Carlos Reis, perdão. Eu concordo muito bem com o José Carlos Reis quando ele afirma que Mark Bloch fundou um paradigma para a história do século, para a história dos análises e, quiçá, para a história mundial, né? Onde teve circulação dos análises, que é uma coisa que o Peter Burke vai trabalhar no último capítulo da obra dele, a Escola dos Análises, a Revolução Francesa da Historiografia, em que é bom vocês dar uma olhada, é bom vocês dar uma conjectura, mas dentro das minhas limitações e dentro das minhas apreensões, é isso que eu entendo que Mark Bloch entende como história. A história para Mark Bloch é a ciência dos homens do tempo, mas ao aprender a ciência dos homens no tempo, ele vai aprender a história principalmente com uma temporalidade, com um método de se pensar este homem e o que ele fez em determinado circuito temporal. Então, acredito que é uma leitura obrigatória para o curso de História, né? Ela deve ser problematizada, deve ser, digamos, repensada,
né? Ela precisa passar por um crivo muito, digamos, muito bem conjecturado de crítica, e essa é a nossa função enquanto historiadores, é ler e criticar, mas não criticar em um mau sentido, fazer uma crítica construtiva, ou aprender a metodologia do autor, compreender o autor enquanto uma possibilidade teórica e metodológica de se, digamos, pensar nós enquanto professores, de pensar o nosso ensino de história, de pensar a nossa pesquisa. Então, quem concordar comigo, eu peço que comente esse vídeo, que distribua esse vídeo para o pessoal, né, para esse amplo público. Eu agradeço muito pela atenção que tem me dado até aqui com relação a esse vídeo, que é muito pequeno, que é uma compreensão muito pequena no que diz respeito à magnitude que é a obra de Marc Bloch. Mas eu agradeço, deixe seus elogios ou suas críticas nos comentários, e até mais, galera. Foi um prazer.